bem-vindos de volta. Hoje me encontro na varanda. Desde já peço a vocês toda a paciência desse mundo. Vai ter cachorro latindo, passarinho passando, Kombi, moto, carro do ovo, maquita, vai ter de tudo, gente conversando, mas o conteúdo desse vídeo é de extrema importância, assim como dos outros também. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha se você acha que esse canal é um canal necessário e que pode servir de alguma coisa na vida de outras pessoas. Já te agradeço por estar aqui junto comigo e vamos lá. Na semana passada, eu estava conversando com vocês sobre as pessoas que se desviam da igreja, que decidem sair da igreja e que reclamam porque o tratamento dos cristãos com elas não é mais o mesmo, né? Os cristãos, na sua maioria, viram a cara, não procuram mais, deixa de ter amizade com aquela pessoa porque aquela pessoa agora não tá mais ali constantemente nos cultos e tudo mais. E na semana passada eu conversei diretamente com os cristãos, que são as pessoas que têm tratado essas outras pessoas dessa forma, e prometi que hoje conversaria com as pessoas que estão distantes da casa do Pai. E estou aqui para isso, para conversar com você que em algum determinado momento se sentiu traído, se sentiu deslocado, se sentiu confuso. Para você que em algum determinado momento foi confrontado com as suas emoções, com os seus próprios sentimentos, com os desejos da sua carne e não conseguiu conter. Então, vamos que essa conversa hoje tá demais. Antes de mais nada, queria fazer uma pergunta para vocês, então deixa a resposta de vocês aqui nos comentários. Como que um dia a igreja te decepcionou? Você já se decepcionou alguma vez com a igreja? Ou com alguém? Talvez com a doutrina? Talvez você não concordasse com alguma coisa? Fala aí, o que foi que te feriu? E mesmo se você está hoje congregando, é membro de alguma igreja, pode deixar também o seu comentário. Bom, gente, eu vou falar pra vocês a minha experiência. Eu não sou o tipo de pessoa que culpa a Deus por aquilo que as pessoas fazem. Eu culpo as próprias pessoas. Mas as pessoas, elas são falhas, elas erram mesmo. Eu e você, a gente vai errar sempre. Sendo que se a gente nunca tiver alguém que nos perdoe, só sempre fique apontando o dedo na nossa cara, lembrando toda hora onde foi que a gente errou, como que a gente errou, como que a gente falou, deixou de falar, nunca vai haver a reconciliação, que é o ministério de Jesus, o ministério da reconciliação. Eu já sofri muitos problemas com pessoas, já também fui motivo de problema na vida de outras pessoas, já fui a causa de pessoas se afastarem do evangelho, se afastarem de Deus, por causa de algumas atitudes minhas que foram extremamente erradas. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e não importa o tempo. Deus, ele tem os seus meios de nos ensinar, de nos mostrar os nossos erros, os nossos pontos. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Viver em comum acordo uns com os outros. É muito difícil quando a gente vive um conflito, ainda mais quando o conflito vem com uma pessoa ainda mais quando o conflito acontece com uma pessoa que tem uma patente mais alta, né, na igreja. Não é patente o nome, mas é que eu esqueci a palavra. E um cargo mais alto, assim, né, digamos, na igreja. E você não tem tanta defesa assim, porque eu acho que as pessoas tendem a pensar que porque é líder, porque é pastor, porque é isso, porque aquilo, elas são pessoas inerrantes. E é o que está totalmente fora de cogitação, que são pessoas errantes da mesma forma. Mas algumas se sentem superiores do que as outras. E no meu caso, isso aconteceu algumas vezes. Mas eu nunca abandonei a fé
por conta de conflitos. A vez que eu saí da igreja foi por conta dos meus pecados, dos meus erros. Uma pessoa enfiou na minha cabeça que eu não era digna de estar no altar de Deus, de estar na igreja, porque eu tinha cometido pecado, tinha cometido erro. E nessa época ninguém veio me procurar para falar de disciplina, para falar que tinha conserto. Ninguém, absolutamente ninguém me procurou para isso. Então eu me senti abandonada. Fiquei um tempo, alguns anos fora da igreja, na minha adolescência. E foi quando eu comecei a fazer muitas coisas erradas, muitas mesmo. E foi só a misericórdia de Deus que me alcançou, e algumas coisinhas eu também contei pra vocês no último vídeo. Quem não assistiu, vai lá. E foi isso basicamente que aconteceu na minha vida. Mas então por que a gente decide sair da igreja e acaba transferindo para Deus a responsabilidade das pessoas? A gente tem o livre-arbítrio. Se eu ferir você, não é culpa de Deus, não foi em nome de Deus. Foi a Melissa que feriu você. Foi as atitudes da Melissa que feriu alguém. Então a Melissa que tem que ser cobrada. Entenderam? E não Deus. Então por que a gente se afasta de Deus? Por que a gente se afasta da comunhão com Deus? E existem, como eu ia explicar no último vídeo, mas eu enrolo muito, eu não consegui. Existem os afastados e existem os desviados. Uma pessoa afastada é uma pessoa que continua tendo um coração temeroso. Ela teme a Deus, ela continua tendo fé, só que ela não está mais fazendo parte da comunhão, ela não está mais ceando, ela não está mais ali, né, na obra, participando, sendo ativa. E uma pessoa desviada é uma pessoa que se desvia literalmente para outros caminhos que são 100% contrários à vontade de Deus. Então, se você sabe que hoje você está fazendo algo que não é da vontade de Deus, por exemplo, você seguir outros deuses, outras religiões, coisas que ele abomina, tudo isso é estar desviado do caminho. Agora, se você está no caminho, mas você caiu, você cometeu pecado. Agora, se você parou de caminhar e ainda está caçando outras coisas, você está desviado. Entendeu? Mas nas duas hipóteses, nessas duas... Gente, como é a palavra? Nessas comparações, há soluções para esses dois tipos de suposições, tanto desviado quanto uma pessoa afastada. Então você tem que ver como que tá a sua relação hoje. Ah, eu já fui cristã, Melissa, mas hoje eu tô na Umbanda, mas o meu coração ainda sente quando o Espírito Santo fala. Eu oro todo dia, eu não sei o que lá. Tanto faz. Deus, ele tá aí para poder salvar, entendeu? Basta a gente ter um coração sincero, um coração puro. E eu queria contar um pouquinho hoje para vocês a história do filho pródigo e trazer um pouquinho de comparação da vida dele com a nossa vida. Esse rapaz, ele tinha um irmão e ele tinha um pai. É uma parábola, tá? Essa história não é uma história real, é um exemplo que Jesus trouxe para poder pregar para aquele pessoal, para que eles entendessem de uma forma mais atual para eles, entendeu? Então, essa foi a história contada. Um rapaz tinha um irmão, ele tinha um pai, e esse pai tinha boas condições, ele tinha criados, eles viviam uma vida boa, e esse rapaz decidiu um dia ir embora de casa. E ele pediu ao seu pai vivo, ele pediu a sua herança, uma parte da sua herança, e esse pai, ele não retrucou, não brigou, não xingou, não abandonou, ele simplesmente fez o que o filho pediu, repartiu a herança e deu até a parte do filho que não pediu nada. Esse que pediu foi embora, viver sua vida, suas escolhas, e caiu numa vida deliberada de prazer, gastou todo o seu dinheiro, e depois, no lugar onde ele estava, veio uma grande fome, um grande período de fome. E aquele homem se viu ali sem dinheiro, sem o pai por perto, sem nenhum tipo de recurso, e teve que se virar ali. E o ponto final dele foi quando ele sentiu tanta fome, que a fome o levou a ter vontade de comer a comida dos porcos. Ali ele caiu em si.
Será que para eu e você a gente cair em si, vai ser necessário a gente sentir vontade de comer a comida dos porcos? Jesus, ele nos dá as oportunidades, mas ele não vai prender a gente no lugar que a gente não quer ficar. Meu Deus, o cachorro tá derrubando tudo. Mas enfim, Deus, ele não vai prender a gente no lugar onde a gente não quer ficar, onde a gente não se sente confortável. Deus, ele não é um Deus tirano que vai colocar uma corrente no seu pé. Na verdade, ele tira as correntes, ele nos tira de prisões. A gente que decide voltar para as nossas prisões ou não, mas ele tira de nós as algemas, a sujeira da mente e do corpo. E ele nos dá uma nova chance, ele nos sara, ele nos cura, ele nos limpa, nos liberta e nos dá uma nova chance. Aquele rapaz, ele foi viver uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Foi viver uma vida contrária àquilo que o seu pai desejava para ele. Era um pai que desejava o bem. Nessa história, o pai é Cristo. O filho pródigo somos nós, que estamos lá na casa dele, sendo tratados com uma palavra boa, orações, louvores para poder adorar o Senhor, para que a gente seja lavado, para que a gente seja cheio. E obras, pessoas em nossa volta para nos ajudar, pessoas que vão estar ali na caminhada lado a lado junto com a gente. Quando a gente estiver fraco, elas vão nos ajudar a nos fortalecer. E a gente simplesmente decide que por uma decepção, que por uma mágoa, que porque eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, eu quero viver aquilo outro, a gente cria pernas e vai embora. É direito de cada um ir embora, mas essa vida, ela não tem nada para oferecer pra gente. O final dela é só o desejo de comer a comida dos porcos, porque você já não tem mais onde se alimentar. O meu ponto final, o meu fundo do poço foi a tentativa de suicídio. O fundo do poço de outras pessoas é a overdose. Talvez de alguns é até a morte literal mesmo. E a gente tem que se atentar para os sinais desses últimos tempos. Os dias, eles estão passando extremamente rápidos. E o que a gente vai fazer a respeito? Como que a gente tem se posicionado diante dos acontecimentos que a gente sabe que já foram relatados na Bíblia, que já nos alertam já há muito tempo e que agora estão se cumprindo um a um. A gente pode ser arrebatado a qualquer segundo. E como está o nosso posicionamento diante de Cristo, diante da nossa família, diante da nossa casa? Eu sei que quando a gente se afasta, a gente fica sem força para ir para a igreja, a gente fica sem força para orar, a gente fica sem força para adorar. Às vezes a gente até sente vontade, sente saudade, mas, sabe, bate um desânimo repentino que a gente não sabe o que fazer, como fazer. E às vezes a gente se sente sozinho por causa disso. A gente queria que as pessoas fizessem por nós aquilo que a gente tenta fazer por nós, mas não consegue. Mas eu queria te dizer hoje que se você está sem força, se você está cansado, caminha sem força. Está machucado, caminha machucado. Durante a caminhada, o Senhor, ele vai te carregar no colo se você não consegue caminhar. Ele vai sarar tuas feridas se você tá ferido. Ele vai te dar forças. As palavras são como alimentos, que elas vão alimentando o nosso espírito, nos fortalecendo a nossa fé, nos ensinando a perdoar, a ser perdoado, nos ensinando a melhor maneira que a gente pode caminhar, como a gente se encontrar perfeitos, aprovados diante de Cristo, mesmo com tantas imperfeições. Eu não tô aqui falando pra você da boca pra fora, eu tô aqui simplesmente dizendo que existe um plano de salvação para as nossas vidas. E os únicos que podem jogar isso fora somos nós. Deus, ele já levou, Jesus, ele já levou sobre si as dores, as doenças, a fome, a guerra, tudo. Todas as perguntas estão nele, ele é a resposta para tudo. Todas as perguntas mesmo, das que a gente considera mais idiotas até a que a gente considera mais séria, mais difícil. Ele é a resposta para tudo. Não despreza aquelas pessoas que oram por você,
que fazem um convite, fulano, vamos pro culto hoje, hoje vai ter o culto do amigo, hoje vai ter o culto da família, vai ter uma campanha da vitória, vamos no culto hoje comigo, tem muito tempo que eu não te vejo, como é que você tá? E aí? Não desiste não, não desanima, tô orando por você. Essas pessoas querem o seu bem. Não julga as pessoas porque, ela não veio na minha casa, ela nunca mais me procurou. Então por que você não procura ela? Talvez ela também esteja passando por alguma coisa que você não sabe. Todos nós estamos passando por alguma coisa. Esses tempos de pandemia, de desemprego, de fome têm sido difíceis para todos. Ninguém está isento. Ninguém. Queria hoje que você pensasse no retorno do filho pródigo. Quando ele caiu em si, que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Ele falou, na casa do meu pai não era assim. Eu tinha de tudo. Eu tinha criado as pessoas que me serviam. Eu vou voltar. Vou falar para ele, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se humilhou, ele tomou a decisão de voltar, porque lá estava melhor. Talvez você saiu da igreja e o seu casamento acabou. Talvez os seus filhos, hoje você não tem mais o controle nenhum sobre eles. Não consegue corrigir, não consegue fazer nada. E aí? Deus, ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Então queria deixar essa palavra para vocês hoje. Procurem enquanto se pode achar. Invoquem enquanto ele ainda está perto, porque está chegando o dia da vinda do Senhor. E ele vem, graças a Deus, ele vem. Que a gente possa ter o coração sensível e uma mente aberta para ouvir o Espírito Santo falar e obedecer. Querido, você que está me assistindo aí, que se afastou da igreja por alguma circunstância, por algum motivo, eu queria te dizer que o Senhor, ele te ama muito e que ele não julga você pelas suas atitudes. Na verdade, ele manda você vir como você está e o resto é com ele. Só vai. Só vai. Não importa se as pessoas vão te julgar. Mas eu vou entrar na igreja, eu não tenho mais roupa para ir para a igreja porque agora eu só tenho roupa curta. Coloca sua roupa curta e vai, porque Jesus te aceita. Mas a Melissa, eu agora tô na homossexualidade, eu tô na prostituição. Vai com a sua homossexualidade, vai com a sua prostituição, porque Deus, ele te ama e ele sabe o que ele vai fazer na sua vida. Não se anule por causa do que as pessoas pensam. Que vocês possam ficar na paz de Cristo. E até o próximo vídeo, na terça-feira que vem, com testemunhos muito legais de coisas que me aconteceram na rua, que encoraje talvez você a se tornar um evangelista. Que vocês tenham um fim de semana abençoado e que vocês pensem no verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus, ele é o Cordeiro Pascual e entregou a sua vida por amor de nós. Então vale a pena suportar muitas coisas por amor a ele. Beijo. Fiquem com Deus.